espaço para esse evento. Como estamos com poucas pessoas, aí seria interessante a gente ficar um pouco mais próximo, Isso, mais na algo mais frente. acolhedor, informal. Pronto. Sou o professor Bruno Nascimento, da Universidade Federal do Amazonas. A gente está fazendo essa parceria com a Universidade Federal de Roraima, com essa troca, né, esse diálogo de experiências, informações a respeito dos cursos, tanto de licenciatura, no nosso caso, licenciatura e bacharel. E hoje nós teremos conosco o professor Dr. Fernandinho Cruz. Fernandinho Cruz. O professor doutor e mestre em música pela Unicamp, especialista em docência no ensino superior, licenciado em música, professor do curso de música da Universidade Federal de Roraima. Estudou saxofone no Conservatório de Tatuí, atuou como educador musical e supervisor educacional no projeto BUI entre 2006 e 2022. Idealizador do encontro Viva a Banda de 2015 e do coletivo Viva a Banda, com iniciativas Banda em Pauta, podcast, Circuit Lives, Charanga Virtual. Coordenador do grupo de bandas, grupo de pesquisa sobre bandas e música, registrado no CNPq. E é coordenador executivo do Encontro de Educação Musical da Unicamp, de 2020 até hoje, né? Dedica-se especialmente ao ensino coletivo de música pela perspectiva da música como linguagem. A gente vai receber o professor aqui hoje, lembrando que não é só, essa palestra não é só ele falando, fornecendo informações, mas também uma troca de experiências, então estejam abertos para perguntas, também falar das suas experiências aqui, e creio que tem alguns que têm algum tipo de experiência com grupos de música de câmara, com bandas e fanfarras também, e a gente pode estar tendo essa troca de experiências aqui com eles. Por favor, professor. Agradecendo o professor Bruno pelo convite, pela organização toda, agradecendo aos companheiros de viagem também, o professor Dr. Rafael, o professor Dr. Rodrigo, também da FRR, agradecer a presença de vocês aqui, para me ouvir falar. Estou muito contente, muito feliz de conhecer aqui a UFAM, conhecer o Liceu também, um pouquinho mais de Manaus. Eu já ia falar que isso é um pouquinho mais Boa Vista, já que eu sou novo lá também, né? Eu vou começar então só contextualizando um pouco sobre mim. Como o Bruno falou, eu sou licenciado em música, estudei saxofone. Meu percurso musical começa em bandas de música tradicionais, assim, banda furiosa mesmo, a banda histórica. E depois, então, o Conservatório de Tatuí, que lá na região sudeste é bastante conhecido, assim, na área de sopro, de saxofone principalmente. E vou fazer mestrado e doutorado na Unicamp em música na área de ensino coletivo, no contexto específico de bandas. E hoje, essa primeira apresentação que eu preparei para vocês, vou falar do projeto BAMUF, que é a banda de música da UFRR, mas desde já é importante que vocês consigam captar a ideia de que a apresentação pode ser um pouco, muito parecida sobre como eu penso, um pouco confusa. Então a coisa mais importante sobre ela é que ela começa e termina na banda de música, tem como ponto de partida a banda, a prática em banda, tem como ponto mais importante e culminante de tudo que eu vou falar hoje, né? A banda em si, mas eu pretendo contextualizar esse projeto dentro de um projeto que a gente chama na UFR de projeto integrado, que envolve ensino, pesquisa, extensão e gestão. Então, é todo um movimento mais complexo de atividades, minha enquanto professor do curso de música da UFRR, e essa apresentação pretende dar um panorama de tudo isso que eu venho realizando em torno da prática de banda. Antes, eu gostaria de fazer aqui o jabá, né?
criar um merchan, falar aqui dos meus livros, que eu fiz uma parceria que me obriga, né, a divulgar, fiz uma parceria comigo mesmo, então todo lugar que eu vou eu preciso divulgar para cumprir isso daí, né, e ajudar aí na distribuição. Vou começar aqui por esse último, é um livro lançado em 2022, o título dele está pequenininho, é Bandas de Música em Percepções Históricas, Identitárias e Educacionais. Eu organizei esse livro, escrevi o capítulo de introdução dele, e ele fala de experiências principalmente sobre ensino e criação de identidade com as comunidades em torno das bandas de música em diferentes regiões do Brasil. Com esse QR Code você consegue baixar ele gratuitamente, esse é um livro de livre acesso. Na outra ponta, nós temos um livro que ele foi lançado pela editora CLAEC, que é o Centro Latino-Americano de Estudos sobre Cultura, uma editora e um centro internacional de estudos. Na outra ponta, nós temos o Bandas de Música no Brasil, Difusão e Atuação em Diferentes Regiões. Esse livro reúne capítulos com experiências em bandas de música em todas as regiões do Brasil. Inicialmente, nós fizemos o contato para pesquisadores de todos os estados brasileiros, mas alguns deles não conseguiram levar o projeto até o final, mas nós conseguimos garantir pelo menos um texto sobre o movimento de bandas em cada região do Brasil. Uma obra que tem tido bastante retorno, muitas pessoas que estão lendo têm retornado para a gente, porque realmente ele traz um panorama mais abrangente sobre o movimento de bandas brasileiro. Essa obra foi publicada a convite do selo CEMUP, que é o Centro de Musicologia de Penedo, da Universidade Federal de Alagoas, e então também mais um livro que eu organizei. E por último, o QR Code também, o acesso é livre, vocês podem baixar ele gratuitamente. Por último, eu tenho esse livro, que ele tem também a versão física, União dos Artistas, uma banda do berço da República. Esse livro é a adaptação de um dos capítulos da minha tese de doutorado. Eu fiz um trabalho, uma pesquisa, um estudo de caso nessa banda, uma banda centenária de 1912. Então fiz uma pesquisa de profusão na cultura bandística daquela região, os costumes, os valores, tudo isso em busca de um percurso semiótico da música para pensar o ensino musical no contexto da banda tradicional, que é a banda de música. É uma leitura quase que literária, muito simples assim e acessível, e se alguém quiser adquirir ele físico, pode falar comigo depois da apresentação. Passando então esse momento, eu volto a falar do projeto Bambu. Só para contextualizar, existem muitas ramificações, muitos tipos de bandas, e não há um consenso assim, esses termos, né? Bandas, fanfarras, banda marcial, banda musical, banda de música, só banda, charanga. Mais ou menos a gente tem alguns autores que seguem determinadas nomenclaturas de um modo mais específico, né? Então, é importante deixar mais ou menos explicado para vocês como que eu vou estar utilizando o termo. Essa é uma cultura que começa no Brasil desde o século XVI, de 1549, há registros de padres jesuítas que já mantinham uma banda na cidade de Santos, no estado de São Paulo. Então, já junto com o ensino jesuíta, essa prática acontecia. Existem muitos hiatos, existem poucos registros a partir daí, que vão começar a aparecer mesmo no século XVIII e depois, início do século XIX, com a chegada da corte portuguesa, isso fica bastante mais evidente em muitos registros. Então, para explicar como eu uso o termo banda de música, a gente toma por base que a banda de música é um grupo instrumental que envolve instrumentos de sopro e percussão. Então, esse é o critério para se tomar esse termo, banda de música.
E para além desse termo banda de música, nós temos várias ramificações. Eu considero, por exemplo, a banda sinfônica uma ramificação da banda de música, ou uma cultura outra da banda de música, porque a gente também toma o termo banda de música como uma cultura genuinamente brasileira. Ou seja, para especificar esse agrupamento instrumental enquanto cultural brasileiro. Existe uma segunda forma de se usar o termo banda de música também, que também é muito recorrente, para falar das bandas históricas ou das bandas tradicionais, aquelas bandas mais antigas, que tocavam nos coretos, aquelas bandas que aparecem em muitas produções de novelas de época, que a gente assistia, né? Há alguns anos eram ainda muito comuns, como Chocolate com Pimenta, que tinha todo aquele repertório de chorinho, de machixe, de polca, de valsas. Então, as bandas ligadas a esse repertório e que mantém essa instrumentação de instrumentos metais, instrumentos madeiras e percussão. Então, o termo banda de música, eu utilizo ele como geral. Uma banda marcial, ela é uma banda de música. Uma fanfarra é uma banda de música. Fanfarra especifica a instrumentação e o repertório e as situações sociais nas quais ela atua. Banda marcial, ela pode ser, geralmente, ou uma banda que tem só instrumentos de metais e percussão, ou qualquer banda mantida por um regimento militar. Geralmente é nessas situações que a gente usa o termo banda marcial, mas ela não deixa de ser uma banda de música. Dentro dessa manifestação cultural, se a gente entende banda de música enquanto isso, e então nós temos, né, esses dois sentidos no uso desse termo banda de música. Um geral, para se explicar essa manifestação cultural mesmo, e um específico, que é a banda de música tradicional, que é flauta, clarinete, saxofone, trompete, trombone, bombardino ou eufônio, tuba e percussão. Geralmente pode ser não muito incomum termos também trompas, oboé, flautim e requinta, nesse agrupamento que a gente chama de banda de música. Não distante disso também, a banda de música, enquanto tradicional histórica, ou seja, esse grupo específico é como um coração de mãe. A Bamuf, o projeto do qual eu vou falar hoje, a gente toma como inspiração as bandas de música, as bandas tradicionais e históricas. No final do ano, nós tocamos em parceria com a Escola de Música de Roraima e apareceu nos últimos ensaios, nos últimos dias, um naipe de violinos querendo tocar na banda. E por que não? Já que a banda de música também é um coração de mãe. Então nós tínhamos todos esses instrumentos e mais um naipe de violino. E não deixou de ser banda por causa disso. Né? Durante a pesquisa de doutorado, eu acompanhei também uma banda tradicionalíssima, que é a banda União dos Artistas de Itu, acompanhando a cantora, uma cantora que há mais de 40 anos, em todos os concertos, todas as retretas da banda, ela canta também em função de um envolvimento que havia com um grupo de baile que era ligado à banda, tem todo um envolvimento histórico. Então, essa é a dificuldade da gente cravar a conceituação, ou explicar, né, o uso do termo banda de música, porque ele tem esse sentido geral de uma manifestação cultural, ele tem esse sentido específico de uma formação instrumental específica, de uma forma de se atuar especificamente, mas que é como um queijo suíço, que pode aceitar diferentes adaptações em diferentes situações. Especificamente na Bamuf, então nós temos esses instrumentos: flautas, clarinetes, saxofones, trompetes, bombardinos, trombones, tuba, e aí nós temos percussão popular e percussão sinfônica. Nós temos bateria, baterista tocando, né, bateria montada, porém temos também xilofone, tímpanos, usamos também bumbo sinfônico e acessórios diversos de percussão: pandeiro, triângulo, cachixi e vários outros. O repertório da Bamuf especificamente
ele está se desenvolvendo ainda por tratar-se de um projeto bastante recente, no mesmo sentido das bandas de música tradicionais, ou seja, um repertório bastante eclético. Hoje nós tocamos o repertório pedagógico, que são arranjos e composições específicas para grupos em formação, ou seja, pensado quanto à dificuldade técnica da execução instrumental. Tocamos repertório sinfônico, repertório regional, rock and roll, música de massa, assim, de um modo geral. Bom, por dentro, então, hoje, o projeto atende aproximadamente 30 integrantes de todos os níveis técnicos musicais possíveis. Nós temos clarinetistas que faz 2 meses que começaram a aprender o instrumento e já tocam nos concertos, e temos maestros de outras bandas da região que também fazem parte do grupo. Então nós temos uma diversidade grande. Nosso aluno mais jovem tem 12 anos, ele é da comunidade, e nossa aluna de mais idade tem, se não me engano, 67 anos, a dona Avelina, né? É isso mesmo, será? Já é ela, nossa aluna mais longeva, né? Bom, hoje nós contamos com 3 bolsistas por um programa de extensão. Então, o Projeto Bambufa é um projeto de extensão, é um projeto específico da banda. E ele está afiliado a um programa chamado Mosaico Cultural, que é um suporte administrativo, vamos dizer assim, através do qual a gente pode concorrer a editais de financiamento, de bolsistas e de monitores para receberem bolsa e poderem atuar também na banda. Temos uma bolsista do modo pró-acadêmico, que é uma bolsa de permanência, e daí essa bolsista ajuda principalmente no acervo de partituras, registro de fotografias, organização de chamadas, essas atividades mais organizacionais. Contamos também com 4 monitores, líderes de naipe, que são voluntários, ou seja, por iniciativa própria. Temos 4 monitores que são músicos mais experientes, não necessariamente alunos ou músicos da universidade. Temos inclusive monitores que são da comunidade boavistense mesmo, não fazem parte da comunidade universitária. E temos uma bolsista de iniciação científica, que é uma outra atividade dentro daquele grande leque de atividades que eu comentei inicialmente, que está participando comigo de uma pesquisa sobre o movimento de bandas no estado de Roraima. Nós mantemos hoje algumas parcerias. Uma delas é a Companhia de Ópera, e eu vou falar um pouquinho dessa parceria, de uma das atividades, já. Uma companhia de ópera é uma parceria regional, uma instituição de lá, de Boa Vista. Temos o coletivo Viva a Banda também, que é um coletivo mesmo, idealizado por mim desde 2020, durante a pandemia, que agrega músicos, maestros, pesquisadores, professores, entusiastas de banda de música de todas as regiões do Brasil e de alguns países também. Essas produções de livros coletivos que a gente faz é sempre através do coletivo Viva a Banda e outras parcerias também que vão entrar em sequência. O Centro de Musicologia de Penedo também mantém parceria com o projeto, e o site Planeta Bandas é a mídia social mais antiga sobre bandas no Brasil. É um site que está no ar ininterruptamente desde 1998. Esse site ele é mais voltado a concursos de bandas, porém a gente mantém uma parceria muito legal também de divulgação e de levar o nome e os projetos nas redes sociais, através do site Planeta Bandas. Bom, algumas fotos iniciais, eu tenho outras fotos depois ali separadas. Esse já estava no slide, então eu tive só para ter uma ideia dos naipes, dos instrumentos que nós temos. Essa foi uma apresentação atendendo a comunidade, uma escola municipal de Boa Vista. Os clarinetes não saíram na foto no dia, e a gente teve que pegar uma foto do ensaio mesmo, que eles estavam aqui, só 3. Bom, aqui é o nosso local de ensaio,
e alguns dos nossos instrumentos. Essa primeira foto foi uma atividade feita em parceria com a Companhia de Ópera de Boa Vista para a utilização da nossa percussão sinfônica. É uma atividade significativa para a gente, aquela primeira foto, porque desde que o curso foi inaugurado em 2014, esse conjunto de tímpanos, pelo que a gente tem de informação através dos alunos, nunca tinha sido utilizados numa atividade da universidade. Apenas tinham sido utilizados em empréstimos, com orquestras, com outros projetos. E no mês retrasado nós fizemos o primeiro concerto utilizando os tímpanos da universidade para a universidade. Então fizemos uma estreia mundial ali, né, Rafa? Desses instrumentos. Ficamos muito felizes em colocar esse patrimônio em uso. Então aqui também xilofones e outros sinfônicos. Bom, falando do projeto integrado, aí a gente começa a afastar assim, um pouco, né, do projeto da MUF para explicar onde se localiza, por que dessa banda, para que ela existe, por que esse projeto foi iniciado. Então, o objetivo é a articulação de saberes, né, por uma praxis musical bastante específica, que é no contexto das bandas de música, que é o tema qual eu venho pesquisando, pelo menos desde 2017. Então, como ensino como um laboratório de prática e também de prática pedagógica, além da performance. Como pesquisa, nós temos um grupo de pesquisa sobre bandas de música, registrado na FRR e CNPq também. Realização de iniciação científica, pesquisa de iniciação científica, orientação de TCC, produção bibliográfica, encaminhamento para a carreira acadêmica, participação em eventos e parcerias. Então essa é uma preocupação de se entender também a banda como um espaço que a gente chama alternativo de educação musical, mas um espaço que não é desprovido da intencionalidade de ensino. Se a gente pegar, né, teoricamente, lá através de banda e pensar educação musical formal, educação musical informal, educação musical não formal, não é o fato de não estar dentro de uma grade curricular que não tem a sua intencionalidade, a sua metodologia organizada, não tem essa atividade posta de modo cientificamente organizado. Bom, é importante dizer também que os integrantes, a grande maioria dos alunos ligados a qualquer dos projetos que eu venho desenvolvendo, geralmente são participantes da banda, da BAMUF. Por isso que eu digo que ela é o ponto inicial e ela é o ponto culminante assim, dessas atividades. Mas não necessariamente todos os alunos estão envolvidos com todas as atividades, pesquisa, ensino, extensão, até porque nós recebemos também pessoas da comunidade que não têm essa relação com a universidade, não são alunos nem ingressos. Aliás, eu não falei antes, né, mas nós temos na banda alunos do curso de música, alunos de outros cursos da universidade, temos professores de outros cursos da universidade tocando também na banda, e temos músicos e pessoas da comunidade que vêm aprender e que vêm tocar também, fazendo parte do projeto. Bom, nas ações de ensino, no âmbito do curso de música da UFRR, todo o projeto começou através de uma disciplina que é prática coletiva de instrumento de sopro, que é uma disciplina eletiva. Eu cheguei em Boa Vista em 2022, comecei a atuar como professor substituto, e para complementar a carga horária, o coordenador na época, o professor Áquilas, me falou dessa disciplina, falou, o professor que geralmente ministra essa disciplina está afastado para fazer doutorado, e se você quiser, você pode ouvir no seu currículo e tal. Então comecei a oferecer essa disciplina de prática coletiva de instrumento de sopro, e já havia um movimento, um desejo dos alunos de terem uma produção musical no entorno de instrumento de sopro. E
começou ali, então, esse movimento. A primeira coisa que começou foi convidar gente de fora da universidade para assistir às aulas da universidade. E em acordo com a coordenação do curso, então, a disciplina passou a ser uma oferta aberta também à comunidade, já que não havia um projeto de extensão naquele momento. Então, mesmo tendo hoje, o projeto de extensão é aberto à comunidade assistir uma aula da universidade, a participar de uma aula oficial, né, da grade do curso de música. Eles têm esse acesso, esse nível de acesso, que eu acho que é bastante importante. Bom, ainda no âmbito da universidade, a banda funciona então como não só um espaço para a prática, mas também como um laboratório para a prática pedagógica. Haja vista que boa parte dos monitores são alunos do curso de licenciatura em música e, através de bolsa de incentivo ou voluntariamente, vem colocando em prática ali essas atitudes pedagógicas, principalmente também porque eu leciono na disciplina de educação musical. Então, já tem essa aproximação, né, de metodologias de ensino, de prática de ensino, no contexto das bandas de música. Bom, então, nós temos essas atividades no âmbito do curso. No âmbito geral, ou de formação para a comunidade, para os alunos de modo geral, quais atividades que funcionam hoje de ensino? Nós temos as oficinas de iniciação musical para instrumentos de banda, que ocorrem aos sábados. E aí nós temos oficinas de clarinetes e flautas, oficinas de clarinetes e saxofones, oficina de flauta, oficinas de metais e oficina de percussão. Depois disso, nós temos também, durante a semana, ensaios de naipe, que são atividades voluntárias, de iniciativa própria dos alunos mesmo, de se reunirem. Não há um direcionamento para que isso aconteça. Então, isso já é uma multiplicação, né, dos próprios integrantes da banda. Hoje, a gente eu venho acompanhando ensaios semanais de flauta, de clarinetes e de metais graves. E a prática de banda, então, é um momento, aos sábados de manhã também, em que todas essas pessoas se reúnem, né, ou o ponto culminante de todas essas atividades para o ensaio geral da banda. Bom, como ações artísticas e formativas, dentro do projeto, quando escrito, nós temos os concertos musicais ou as retretas. Então, a gente vem participando do recital Ana Cruz e do CODA, que são recitais do curso de música e que incluem outros grupos musicais de prática de conjunto, coral, alunos de piano. Então, a BAMUF vem participando desses recitais, pelo menos 4 edições deles. Concertos comunitários a convite da comunidade, como exemplo, essas fotos passadas na escola municipal. Também da comunidade interna da UFRR, em eventos dos departamentos, encontros, através de convite. E em situações culturais, né? Nós tivemos alguns exemplos, né? Esse concerto do final do ano foi bastante significativo em um espaço muito bonito, que é um coreto interno ao Palácio da Cultura de Boa Vista, que, pelo que nós averiguamos, não tinha uso musical já há muitos anos, como se era comum antigamente nas bandas de música, e no qual nós inserimos um naipe de violinos na banda, naquela situação. Na comunidade Tabalascada, que é uma comunidade indígena do distrito de Cantá, um município próximo a Boa Vista. Eu creio que o professor Rodrigo vai falar dessa experiência também, porque foi uma experiência integrada. Então, nas palestras da noite, vai falar um pouquinho mais sobre a experiência. Então, a BAMUF tocou também lá na comunidade. E nós temos agora, o próximo que nós temos é para o dia 22, no coreto da Praça Central da cidade de Boa Vista, a qual, até onde nós conseguimos averiguar,
nesse momento não há mais nenhum tipo de atividade musical ou cultural, ocorrendo de certo modo até assim abandonado, né, deixado para essas atividades. E a gente tem no Dia da Música, 22 de novembro, eu falei essa semana com um conhecido maestro chamado Maestro Chiquinho, já bem de idade avançada, e ele diz, segundo ele, as últimas atividades no coreto musical já tem mais de 2 ou 3 décadas. Eu mesmo, ele dizendo, né, eu mesmo regi a banda há 40, 50 anos atrás. Desde lá, vem se diminuindo, né? Então, a gente tem o objetivo de fomentar essa prática também muito comum das bandas históricas. Bom, já falei do workshop de percussão. Um outro evento bastante importante aconteceu entre os dias 17 e 21 de outubro, que a Tocar Junto Oficina é uma atividade que acontece com o professor mestre Marcelo Eterno Alves. Ele é autor de um método chamado Tocar Junto, que é um método escrito para o ensino coletivo de bandas. Isso é bastante significativo, porque aqui no Brasil a gente utiliza muitos métodos estadunidenses, né? Essential Elements, Band Today, Band Folio, que são, assim, muito eficazes, são muito interessantes, a gente usa há muito tempo e funciona, né? Mas eles são baseados na cultura estadunidense, utilizando de melodias, de temas folclóricos, daquela cultura que acaba entrando no nosso cotidiano através desses métodos. Mas, na década de 90, nós tivemos a publicação do primeiro método brasileiro, chamado DACAP, do professor João Barbosa, né? E agora nós temos o método Tocar Junto, do professor Marcelo Eterno Alves, também o método brasileiro, de uma produção e uma qualidade editorial assim surreal de bonita, tudo muito organizado, muito vistoso, muito bonito, muito interessante para os alunos. E então nós fizemos ali 4 dias de oficina, vai ter algumas fotos, eu precisei também, né? Então o professor ele fez uma palestra sobre o método, ele trabalhou o método com a banda e ele doou 15 conjuntos do kit, né? 15 kits do método, para que pudesse ser disseminado no estado. Inclusive o Bruno comentou que temos aqui algumas pessoas que trabalham com banda, né? Se for o interesse de vocês, eu posso passar o contato do professor Marcelo, porque ele facilita muito a vida dele para divulgar esse material. Passagem, por exemplo, que para a gente que mora aqui na região norte, é uma questão difícil, né? Caro. Viajar, ele vem de Goiânia e ele não cobra passagem, porque ele tem patrocínio da editora para vir. E é muito legal, assim, é uma oportunidade ímpar de ter contato com o material, contato com o autor e, de repente, até ter a doação de alguns kits para as bandas. Bom, especificamente das ações de pesquisa que a gente vem realizando, foi registrado então esse ano o GP Bandas, que é o grupo de pesquisa sobre bandas de música, que envolve toda essa gama de atividades. Nós estamos em fase inicial, uma pesquisa que é Bandas de Música em Roraima, Performance e Ensino, na qual nós estamos em busca de mapear as situações, os contextos de performance mais recorrentes no estado, na capital Boa Vista, e tentar analisar, num segundo momento, através de alguns estudos de caso, a relação que existe dessa situação de contexto de performance com as estratégias de ensino tomadas pelos maestros, pelos professores e tudo mais, para a gente entender. Nisso, a BAMUF passa a participar desse projeto de pesquisa, porque ela acaba gerando dados ao receber, muitas vezes, músicos de outras bandas e até maestros de outras bandas que procuram o projeto BAMUF no sentido de apoio pedagógico, principalmente. Então, existe essa fina relação, apesar da BAMUF ser mais uma banda no movimento, que está começando agora, mas surge também algo que nós estamos percebendo inicialmente com um certo referencial de suporte pedagógico
que é uma potencialidade que a gente tem que pensar mais adiante, né? Como que esse projeto pode servir à comunidade a partir dessa expectativa que foi gerada na própria comunidade e nos maestros que nos procuram. O grupo de pesquisa, ele tem pesquisadores da UFMT, da Estadual do Amapá, da USP, do IFG, da UFG, da UFRR, também da Colômbia e de Portugal. Então, temos pesquisadores assim, de diferentes lugares participando de várias produções, como é o caso dos livros que nós organizamos, já 2 até o momento, né? 2 obras organizadas e publicadas. E também, esse ano, através do coletivo Viva a Banda e do GP Bandas, do grupo de pesquisa, nós organizamos um simpósio temático no 34º Congresso Nacional da ANCOM, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Essas grandes associações estão muito vinculadas não só ao ensino de música, mas a musicologia, muitas vezes a própria ANCOM não é específica de educação musical, mas tem uma ligação, ao meu ver e minha percepção, muito forte com a educação musical nas escolas, e o coletivo Viva a Banda e o GP Bandas vem propondo círculos temáticos, simpósios e grupos de trabalho, dando visibilidade às bandas como um espaço viável de educação musical no Brasil. Isso o João Barbosa já ia dizer lá em 1994, quando publicou, né, o método da CAPO, ele já faz a sugestão de que as bandas de música dentro das escolas, poderia ser um projeto muito viável para o fomento e implementação da educação musical, ou seja, muito antes de tudo isso ser discutido como é hoje. Se a gente considerar que a EDB ia ser publicada só em 1996, e depois disso, em 2008, o ensino obrigatório de música e todas as movimentações, 2013, até chegar em 2016, que coloca a música, o teatro, as artes visuais, né? Como as linguagens artísticas, enfim, já havia essa discussão no contexto da banda de música como espaço viável para a educação musical, inclusive nas escolas. O que a gente percebe hoje é que as bandas estão nas escolas, mas na maior parte do tempo como projetos de contraturno, né? Como projetos de permanência e não dentro da grade. Enfim, não é uma discussão para essa apresentação, mas é um tema que nós temos levado nos grandes congressos e procurado colocar em pauta dentro desse círculo de discussão da educação musical no Brasil. Em 2023, nós tivemos também a orientação de um TCC bastante importante, que foi uma pesquisa exploratória sobre as bandas de música em Roraima, que inicialmente nós não encontramos nada, 0 publicação sobre as bandas de Roraima. Acadêmico, nenhuma publicação em todos os bancos que buscamos. Então, essa pesquisa exploratória, ela foi bastante importante porque reuniu mais de 600 documentos específicos sobre bandas, desde fotos de eventos históricos, a documentos, publicações, processo seletivo para contratação de maestros, de professores. Então foi uma pesquisa assim, inicial, com um grande volume de informações e que hoje já vem servindo de referência para outros projetos de TCC que eu estou começando a orientar esse ano. Então foi um ponto de partida bastante importante, feito pelo egresso do curso de música da UFRR, o Carlos Júnior. O livro que nós acabamos de publicar pelo selo CEMUB, Bandas de Música no Brasil, tem um capítulo sobre as bandas de Roraima, falando exatamente sobre os contextos de performance das bandas de Roraima, publicado por mim e pelo Carlos Júnior em coautoria. Então aqui no final é o que eu já falei, né? A pesquisa em andamento. Só para ficar um pouquinho mais claro, essa pesquisa, que é a Banda de Música em Roraima, Performance e Ensino,
ela tem então 2 subprojetos. Um que está em execução agora, em que nós estamos fazendo um mapeamento, um levantamento sobre as situações de performance, ou seja, sobre que tipos de eventos, situações as bandas costumam tocar de modo mais recorrente e quais habilidades musicais são necessárias nesse tipo de apresentação. Uma primeira fase já está em execução de frequentar esses eventos, assistir, registrar em fotos, analisar e anotar. E agora estamos para um segundo momento, elaborando um questionário online, está sendo submetido ao comitê de ética para que as pessoas possam responder e confirmar ou não algumas dessas observações. Vou dar um exemplo para vocês que eu tenho observado. Vários maestros e músicos de bandas de Roraima procuram a Bamuf, porque, por exemplo, assim, 2 maestros me procuraram: professor, eu gostaria de tocar na Bamuf. Porque, na realidade, eu queria saber se a gente tem aula de música na Bamuf, porque eu sou maestro na banda, mas eu não sei ler partitura. E eu fiquei pensando, é uma atividade muito complexa você liderar um grupo que a priori depende de leitura, mas nem o maestro tem, provavelmente o grupo não trabalha nessa dinâmica. Então, nos concursos de banda a gente percebe que no movimento de entrada, todo mundo entra em movimento, em deslocamento, então sem leitura. E quando se para a peça de avaliação, em que a banda toca em forma, algumas bandas usam partituras e outras bandas não. Então, nesse primeiro momento, a gente consegue observar que não necessariamente todas as bandas usam, ou não necessariamente todas as bandas não usam partituras. A questão que ainda fica não usa porque já decorou e não precisa, não usa porque não teve condições, ou não teve, alguém que pudesse ensinar, ou seja, qual que é os pormenores desse uso e não uso da partitura, e o quanto isso está atrelado às atividades de ensino, que foi o tema específico da minha tese de doutorado na banda União dos Artistas lá em Ituí. Então, assim, a gente vai entrando nesses pormenores do movimento de bandas em Roraima, investigando, mas a nossa aproximação com o movimento não se dá só pela pesquisa de um olhar técnico, só olhando, se dá também através dessa conexão com o projeto Bamuf, através do qual a gente está tendo contato com essas pessoas do movimento de bandas em Roraima. Bom, passando muito rapidamente sobre as produções, creio que eu já falei da maior parte delas, Nós já tivemos um trabalho apresentado no Seminário Nacional sobre Música, Cultura e Educação, em Ouro Preto, em 2022. Um trabalho publicado também no Encontro de Educação Musical da Unicamp, em 2024. Um trabalho publicado e apresentado na Jornada de Extensão da UFRR, em 2024. Também um trabalho publicado e apresentado no Festival Internacional de Música de Penedo e Alagoas, na semana retrasada. Temos um artigo em revista, que é a revista Caminhos da Educação, da Universidade Federal do Piauí. Na realidade, o editor dessa revista me convidou, através do coletivo da banda, para organizar um dossiê. Então foi publicado um dossiê só com artigos acerca de bandas de música, e nós submetemos também, eu e a Natália Nascimento, que é bolsista de iniciação científica no projeto de pesquisa em Roraima, e foi publicado então esse artigo, Ensino Coletivo na Banda de Música do UFRR. Já é um olhar para nossas próprias práticas, um olhar da aluna. Vocês, se quiserem ler lá, é acesso livre, e fiquem à vontade também para entrar em contato e nos ajudar a multiplicar os olhares sobre essas nossas práticas. E o capítulo de livro que eu já comentei também anteriormente. Bom, como expansão da experiência, dia 30 de abril eu dei uma palestra também sobre esse projeto lá no encontro da Unicamp, novamente, e no Festival Internacional de Penedo também foi feito tanto o lançamento do livro, que tem um capítulo sobre Roraima, e também dei aula lá no festival, multiplicando as práticas pedagógicas que são utilizadas e vêm sendo desenvolvidas na Bamuf.
é muita coisa assim, muito difícil de explicar tudo no tempo, acho que também já foi até beleza, né? Mas, enfim, a partir da pesquisa de doutorado, de mestrado e de doutorado, eu venho analisando e pensando sobre as questões do contexto de performance e de estratégias pedagógicas e como elas entrelaçam ou não. E sob minha análise, percebi que as potencialidades pedagógicas dos grupos que eu analisei até o momento estão presentes principalmente em atividades periferizadas de significação e aprendizado musical. Ou seja, em situações eu observei que uma brincadeira era muito mais efetiva do que atividade de aula. Que um jogo musical feito entre os alunos em momentos de socialização eram muitas vezes mais efetivos do que a própria aula, do que o próprio ensaio em si. Então, pensar nessas potencialidades, como fazer elas estarem presentes também nas aulas, tem sido um desafio posto na BAMUF. Adotar isso como estratégia pedagógica e multiplicar isso por onde tivermos a oportunidade. E hoje, aqui no circuito de palestras da UFAM. Bom, como considerações, deixa eu fazer assim, bom, como considerações, eu acho que é importante pensar, manter em mente que todas as atividades estão interligadas, desde que pense-se a banda enquanto ponto de partida e ponto culminante de todas elas, né? O ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão de tudo isso também. Porque, para quem é de banda, sabe que quando a gente começa um projeto, se começa com 4 ou 5 alunos, com 2 ou 3 músicas, é simples, né? Porque você pega aqui 4 ou 5 cadeiras, cada uma aqui, 2, 3 estantes, 2, 3 músicas e a gente resolve. Aí quando você tem 10 músicos, 15 músicos, já não é 2, 3, não é 4, 5 cadeiras e aí já tem um tempinho a mais, não são mais 2, 3, 4, 5 músicas. Aí a coisa começa a ficar complexa. A partir disso começa a ter também os desníveis de conhecimento técnico musical e aí a coisa vai aumentando, por isso a necessidade de se pensar vários tipos de atividades integradas, né? Bom, o que a gente espera provocar e conquistar com o projeto a partir daqui? Bom, o amadurecimento musical, quanto à musicalidade do próprio grupo e também da profusão dos próprios integrantes nessa cultura de banda, pensando a banda de música como uma concepção de manifestação cultural, como eu falei lá no começo, não só como um grupo específico, mas entender que esse jeito de fazer música, esse jeito de aprender, esse jeito de tocar no coreto, tocar nas escolas, não é uma coisa que a gente está inventando, como quem inventa a roda, né, todos os dias, mas que existe uma prática histórica ao longo dos séculos e que isso vem se perpetuando e se readaptando na sociedade ao longo de todo esse tempo. Sustentação metodológica, ou seja, o avanço da análise e da aplicação dessas estratégias pedagógicas, tanto através da aplicação do próprio projeto, quanto através das análises feitas nas atividades de pesquisa. A partir de que começa-se a banda de música, quando a gente chega, e eu chego aí na UFR junto com o professor Rodrigo e o professor Rafael, a gente tem uma demanda muito grande de grupos musicais, porque o corpo docente havia tido uma redução muito drástica recentemente, tinha pouquíssimos professores e não havia grupos musicais. A partir daí começaram, né? Então, temos os violões amazônicos, as atividades do professor Rodrigo, a banda. E agora a gente percebe que a estrutura que a gente tem precisa ser melhorada, precisa ser adaptada, tanto que a gente já tem até promessa, né, professor Rafael, que eu já vejo como uma resposta ao que as pró-reitorias e os departamentos estão vendo o que está acontecendo, né, no nosso curso. Então, essa conquista também é bastante importante para a gente. É isso que eu preparei para falar para vocês sobre o projeto BAMUF. Eu tenho aqui uma lista de referências utilizadas aqui na minha fala.
Posso mandar esse material para o professor Bruno, caso alguém queira ter acesso a ele, tá bom? Aqui estão também os meus contatos, o meu contato na rede social, do projeto Bamof e o site do coletivo Viva Banda. Muito obrigado a todos, à disposição.